Bom dia! Hoje nós vamos começar o capítulo 6, Consertar a Vida Toda, dos Portões do Agradecimento. No futuro, disseram nossos sábios, todos os sacrifícios serão anulados, exceto o sacrifício de agradecimento. Ou seja, quando o Messias chegar, logo mais, e construir o templo, nenhum sacrifício será oferecido, nem os de pecado, nem os de culpa, etc. Só os sacrifícios de agradecimento que continuarão a existir. O Ben Ishai escreve que os salmos também não serão cantados, com exceção do salmo de agradecimento. Ou seja, toda pessoa que quiser cantar um salmo para Deus, cantará apenas o salmo de agradecimento. Podemos perguntar, por que haverá tanta gente dizendo obrigado? E por que as pessoas dirão apenas obrigado e mais obrigado? A resposta é que, na verdade, já agora, se nós pudéssemos alcançar a verdade, nós só agradeceríamos a Deus e não pararíamos de agradecer. Nós precisamos agradecer por tudo, inclusive pelas menores coisas que a pessoa tem, seja algo espiritual, seja algo físico. A pessoa precisa saber que nada é garantido ou certo, mesmo as coisas que parecem mais básicas e comuns. Pelo contrário, ela precisa acreditar e saber que Deus está supervisionando a tudo e lhe deu a tudo, para que ela use aquilo e derive prazer daquilo. Por isso, é preciso agradecer sempre por tudo e a cada vez que derivamos prazer de algo. Por exemplo, cada vez que a pessoa se senta na cadeira, deve agradecer pela cadeira. Cada vez que a pessoa usa uma ferramenta, deve agradecer pela ferramenta. Isso deve ser feito em tudo, agradecendo por cada detalhe da vida. Obrigado, Deus, pelos sapatos. Obrigado, Deus, pelo casaco. Obrigado, Deus, pelo carro. Deve-se agradecer por cada coisa sempre. Toda vez que a pessoa deriva prazer de algo, ela precisa acreditar que essa é a providência de Deus que, inclusive dessa vez, lhe deu em particular esse prazer e a possibilidade de usar aquilo. A pessoa precisa agradecer, portanto, em particular, por aquela providência do Criador. Assim como a providência divina acontece nos detalhes e em cada coisa constantemente, assim precisa ser o agradecimento em detalhes e por cada coisa. Sendo assim, fica claro que já agora a verdade das coisas é que devemos agradecer por tudo, mas existe uma diferença entre agora e o que ocorrerá no futuro. A diferença é que agora o trabalho na fé e no agradecimento está sendo feito de maneira oculta. E não são muitos os que vivem a verdade do agradecimento, mas no futuro o conhecimento se expandirá e todo mundo verá que preciso só agradecer e agradecer. As pessoas verão todas as coisas pelas quais elas não disseram obrigado no passado e então trarão sacrifício de agradecimento por cada uma das bondades que elas não agradeceram antes. Elas recitarão o salmo de agradecimento uma vez após outra, cada vez com um despertar renovado, bom e bondoso. À medida que cada um entender como agradecer um pouco pelos bens e bondades reveladas do Criador, também entenderá e verá como todas as coisas do seu passado que lhe pareciam negativas eram, na verdade, grandes bens. Isso é sabido. Quando o Messias vier, ele mostrará a cada um tudo o que aquela pessoa passou em toda a sua vida e todas suas reencarnações, etc. Isso significa que ele mostrará a todos que cada coisa foi para o bem, e nada mais do que isso. Todos começarão a dizer obrigado por todas as coisas para as quais não agradeceram. Não só não agradeceram, mas também sofreram por causa delas. Todo mundo verá, naquela vez, quando aquilo me ocorreu. Eu me senti mal, e agora eu vejo que aquilo foi um grande bem, e que eu deveria ter dito obrigado. Então agora oferecerei um sacrifício de agradecimento para reparar a minha falta. E aqui me ocorreu algo que me fez chorar, mas na verdade era algo maravilhosamente bom. Mas eu não tinha sabedoria e não disse obrigado. Então agora oferecerei um sacrifício de agradecimento. E assim por diante.
Cada vez que a pessoa oferecer um sacrifício de agradecimento, entenderá ainda mais coisas, e como havia coisas que eram boas, mas que ela não viu assim e não agradeceu. Para tudo que ela perceber desse novo modo, oferecerá um sacrifício de agradecimento. E depois de cada sacrifício, a pessoa entenderá ainda mais que tudo é para o bem, e verá que até mesmo aquilo específico era bom. E também aquele outro fato, e que nesses casos Deus também teve misericórdia dela, e ela achou que aquilo era ruim, etc. E assim, dia e noite, todos trarão sacrifícios de agradecimento para o templo, e só agradecerão cada vez mais por tudo que ocorreu com eles em suas vidas e reencarnações, coisas que eles não entenderam e não agradeceram, e que até mesmo os fizeram chorar e sofrer. Eles agradecerão por cada respiro que deram sem agradecer. Assim, ninguém deve esperar até a época do Messias para agradecer. Cada um deve olhar a partir de já para toda a sua vida e agradecer por cada detalhe, por ter nascido em um certo dia, obrigado. Ter esses pais, obrigado. Ter nascido nesse local, obrigado. Por ter sido criado assim e assado, obrigado, etc. Por cada etapa da vida, agradecer e por cada dia em particular, e por cada detalhe de cada um dos dias. E em especial, a pessoa agradecerá por todos os sofrimentos que se passaram com ela em sua vida, por tudo que ela sofreu e por tudo que ela se deixou abater, sem acreditar que era bom. Agora voltará atrás e agradecerá por tudo, e com isso consertará toda sua vida. Agradecemos e consertamos. Quando a pessoa volta atrás e agradece por todas as coisas que ela não agradeceu, ela retifica toda a sua vida. Ela preenche toda a vida que viveu sem fé, e isso faz com que ela agora tenha fé. Quanto mais ela recupera a sua vida, quanto mais ela tem sucesso em se lembrar de mais detalhes e agradecer por eles, mais a pessoa retifica todos os detalhes da vida, aqueles detalhes pelos quais ela não agradeceu na época correta, ou seja, que ela viveu sem fé. Esses são os detalhes que eram bons e que ela não acreditou que vieram por providência divina. Ela achou que eram coisas naturais ou por acaso, ou que simplesmente não tinham nada a ver com ela. E esses são os detalhes que não saíram como ela queria. E ela não acreditou que eles vieram pela vontade de Deus e para o seu bem. Portanto, ela chorou por causa deles e reclamou, etc. Todos esses detalhes de sua vida ficam agora preenchidos com gratidão. E a pessoa volta atrás e vive a vida com fé, corrigindo toda a sua vida. Sobre o que é bom, os pequenos bens, a pessoa não agradeceu. E sobre o que é mal, são grandes bens, ela também não agradeceu. Assim, a pessoa corrige o bem que ela não notou e repara o mal que ela não acreditou que eram, na prática, grandes bens. Isso se chama consertar a vida. Os canos de luz. O agradecimento também abre para o homem todos os canos de luz que ficaram fechados. Todo mundo tem canos de luz por meio dos quais a luz espiritual e física é recebida. Todos esses canos ficam fechados. A pessoa não recebe a luz necessária para viver na espiritualidade e no mundo físico. Essa falta faz com que a pessoa sofra todo tipo de sofrimento. E esse é o motivo para a maior parte do sofrimento que existe no mundo. O motivo para pessoas sofrerem de doenças e de grandes dificuldades de sustento e de outras coisas do tipo, tudo porque fecham para si os canos de luz. E por meio do trabalho de agradecimento, se retificam e se abrem todos esses canos de luz que estão fechados. A principal coisa que faz esses canos de luz ficarem fechados é a ingratidão. Isso ocorre quando a pessoa não reconhece o bem e a vontade do Criador de lhe causar o bem através desses intermediários, que são os canos de luz. Esses canos servem para que a pessoa receba a sua vida em todos os níveis, mas, ao fazer isso, a pessoa fecha esses canos e isso lhe traz sofrimentos aos montes. Respeitar pai e mãe. Os primeiros canos de luz pelos quais a pessoa recebe a luz dela são seu pai e sua mãe.
Quando a pessoa tem o mérito de que seus pais o abençoem sempre, o sucesso dessa pessoa é imensurável e a bênção a acompanha aonde quer que ela vá. Tudo é aberto diante dela. Assim, é muito importante que todo mundo faça o máximo possível para merecer ter bênçãos de seus pais. Até mesmo Esaú, o perverso, sabia disso. Ele reconheceu a importância da bênção de seu pai e, portanto, quando ele viu que não recebeu a bênção de Isaac, gritou com o mais alto grito de toda a Torá, um grito forte, bastante amargo. Assim, precisamos saber que muitas dessas pessoas que têm sofrimento estão sofrendo por terem alguma desconexão de seus pais. Por exemplo, elas sentem inveja do pai ou da mãe, em especial se elas sentem raiva e vontade de brigar. Com isso, fazem com que esses grandes canos de luz, que são os pais, se fechem. Essas são as ideias provadas e testadas, não teorias. A irritação e viver sem paz com os pais faz com que a vida seja destruída. Isso é algo claro e lógico que, mesmo que não tivesse sido escrito na Torá, de que existe um mandamento para respeitar os pais e mães, a lógica comum nos obrigaria a reconhecer eternamente os pais que criaram a pessoa, educaram, sustentaram, etc. Isso é ainda mais importante ao vermos que está de fato escrito na Torá, nos 10 mandamentos. Sendo assim, é óbvio que a pessoa precisa agradecer aos seus pais diariamente e com a boca cheia. Obrigado, meu pai querido. Obrigado, mãe querida. Isso é um princípio da fé e uma retificação dos atributos pessoais, de que precisamos lembrar de todos os bens que uma pessoa fez para nós mesmo e ela também nos fez sofrer. Precisamos suportar a ira e a raiva de tudo que nos incomoda. Uma das coisas mais importantes é não se irritar com os pais, nem mesmo com as menores coisas, mesmo que a pessoa tenha razão para tanto. Pois, se for algo sem razão, certamente se trata de algo muito sério, uma doença da alma. Mas claro que se a irritação é com motivo, por exemplo, quando os pais incomodaram a pessoa e fizeram algo mal, não deram amor suficiente, etc., todas essas coisas, por mais que seja realmente um defeito, a pessoa não pode se irritar por causa delas com seus pais. A pessoa pode ter toda a razão do mundo. Quando ela se irrita, o cano se fecha. Obviamente, segundo a fé, não existe local para irritação com nenhuma pessoa que nos incomoda, pois tudo isso, tudo é visto como vindo de Deus, como explicado acima, e como detalhado no livro Began e Raimuná. A retificação do agradecimento. A única maneira de retificar tudo isso e fazer com que os canos de luz se abram é começar a fazer um trabalho constante e permanente de agradecimento. Com isso, a pessoa também se arrependerá da sua ingratidão e por sua falta de fé. Ela também aprenderá a ser um ser humano e a simplesmente dizer obrigado. Até mesmo ao pior pai e mãe do mundo. É preciso agradecer. É preciso agradecer a eles de maneira pessoal, com a boca cheia e diariamente. Afinal de contas, foram eles que deram à luz a pessoa. Foram eles que criaram, alimentaram e fizeram vários outros bens. Não há fim aos bens que devem ser reconhecidos nesse caso. Isso ocorre porque o cálculo dos bens é um cálculo separado do cálculo dos males que alguma pessoa fez para nós. Os males vieram diretamente de Deus por causa dos seus pecados. A pessoa que fez aqueles males para você só foi escolhida como intermediário, como um cajado nas mãos de Deus. Então, por que você vai se irritar com ela? Mesmo que você ainda não consiga aceitar esses males com fé completa, o bem você é obrigado a reconhecer. Não existe nenhum erro na providência de Deus. E os pais que te incomodaram são apenas um cajado na mão de Deus. Tudo que aconteceu com você ocorreu de forma justa e honesta, conforme a lei do tribunal celestial. No entanto, precisamos saber que se os pais pecaram e se eles não se arrependerem, eles serão punidos de maneira grandiosa pelo que fizeram de errado. De que, em vez de dar amor para a criança, a fizeram sofrer.
Esse é um dos motivos pelos quais muitos pais passam por vários sofrimentos, como, por exemplo, na prisão, e a bondade de Deus se afasta deles. Tudo fica fechado para eles. Existe um princípio que diz que todo aquele que tem piedade das criaturas também é tratado com piedade pelos céus. Quando a pessoa trata mal as criaturas, a piedade do céu é fechada para ela. Ou seja, em especial, isso mostra para a pessoa que ela deveria ter piedade de seus filhos, pois até mesmo animais cruéis têm piedade de suas crias. Assim, os pais que não têm piedade de seus filhos fazem com que a piedade de Deus seja fechada para eles. Eles são punidos já nesse mundo pelo que fizeram com suas crianças. E, depois da morte, o que lhes espera é um grande guerrinom, se eles não se arrependerem. Um grande inferno, né? Tudo isso é a conta que Deus faz com seus pais. Mas a criança que sofreu precisa saber que eles só são um cajado nas mãos de Deus e ela não deve se irritar com eles. Assim, da ótica da fé verdadeira, a pessoa precisa acreditar que Deus está supervisionando a ela e que foi Ele que fez com que ela nascesse com aqueles pais. Foi Ele que fez aqueles pais a incomodarem ou a fazerem sofrer de todos os modos. Esse é o ponto de reparação daquela pessoa segundo suas reencarnações. Assim, ela precisa esquecer todo o mal que os pais lhe fizeram e lembrar somente dos bens, reconhecendo-os infinitamente. O princípio geral é que a pessoa deve olhar para o que aconteceu com fé e reparar como ela precisa ser grata pelo bem. Ela entenderá como está se irritando com os pais e que, na verdade, o pai causou aquele mal por ser um cajado de Deus. Sobre os agradecimentos. E o mais importante é fazer a essência do reparo em profundidade, segundo o que aprendemos a respeito do agradecimento. Quando a pessoa tem algum sofrimento, ela precisa acreditar que aquilo é para o bem e agradecer a Deus por aquilo. Com isso, ela adoçará todos os sofrimentos. Segundo essa lógica, é óbvio que já naquele momento, no passado, quando a pessoa passou por aqueles sofrimentos com seu pai, com sua mãe, se ela tivesse recebido aquilo com fé e com amor, tivesse dito muito obrigado pelos sofrimentos, ela teria adoçado a tudo e não teria nenhum sofrimento. Aqui vemos que só porque ela não recebeu aquilo com fé é que ela está sofrendo tanto. Mesmo que digamos que muito do sofrimento causado foi quando ela ainda era uma criança pequena, quando ela ainda não tinha capacidade de entender que tudo vem de Deus, o que acontece é que a pessoa continua sentindo raiva e continua se irritando. Mesmo depois de todos os anos que se passaram desde aquela época do sofrimento. E cada vez que ela se lembra disso, ela sofre novamente. E tudo isso por quê? Porque ela ainda não teve o mérito de ter a fé de que não existe nada além dele. E que é assim que Deus quer as coisas, de que tudo é para o bem e de que é preciso agradecer por tudo. É assim que Deus quer que aquela criança seja criada, para o seu eterno bem. Mas agora que finalmente a pessoa está ouvindo CDs ou lendo os livros Began Haemunah ou Began Hashoshma, ou que ela está estudando isso pela primeira vez neste livro e agora ela sabe que tudo é para o bem, agora ela pode se arrepender do passado e dizer diante de Deus: Senhor do universo, tenha pena de mim. Me perdoe pelo passado, pelo que eu não sabia. A Sônia caiu. Ah, voltou. No momento que passei por esses sofrimentos, de que tudo vem de você e de que tudo é para o meu bem, e por não ter dito obrigado pelos sofrimentos. Já naquela época, se eu tivesse sabedoria, eu precisaria dizer muito obrigado pelos sofrimentos que eu tenho com meu pai, pelos sofrimentos que eu tenho com a minha mãe. E eu, com meus inúmeros pecados, não só não agradeci, como ainda me irritei. E me permiti ficar vários anos com essa irritação, etc. Pois agora eu tenho fé, agora eu me arrependo e te digo
Pai. Obrigado por todos os sofrimentos pelos quais passei desde lá até hoje. Tudo é exato, tudo é para o bem eterno. Ao fazer um trabalho assim, profundo de agradecimento por tudo que aconteceu, por todo o sofrimento, por tudo que faltou no passado, até apagar toda a marca e sentimento de que aquilo foi ruim. E é isso que se chama de retificar todo o passado pessoal. A pessoa viverá uma vida totalmente nova, sem nenhum julgamento, e todos os canos de luz se abrirão novamente para lhe dar uma luz imensa e bênçãos infinitas. Gente, que coisa maravilhosa, Paramos não aqui, é? né? Dá para a gente anotar até mesmo essa oração, Senhor do Universo, tenha pena de mim, me perdoe pelo passado. A gente precisa anotar essa oração e grudar no espelho do quarto. Fazer, Gente, tá na página 250, tá? Sobre os agradecimentos. Essa oração. Eu vou até ler de novo, porque caiu a minha internet aqui, né? Senhor do universo, tenha pena de mim. Me perdoe pelo passado, pelo que eu não sabia então, no momento que passei por esse sofrimento, de que tudo vem de você e de que tudo é para o meu bem, e por não ter dito obrigado pelos sofrimentos. Já naquela época, se eu tivesse sabedoria, eu precisaria dizer muito obrigado pelos sofrimentos que eu tenho com meu pai e pelos sofrimentos que eu tenho com a minha mãe. E eu, com meus inúmeros pecados, não só não agradeci, pai, como ainda me irritei e me permiti ficar vários anos com essa irritação, pois agora que eu tenho fé, agora que eu me arrependo e te digo obrigado por todos os sofrimentos pelos quais passei, desde lá até hoje. Tudo é exato, tudo é para o meu bem eterno. Amém. Dito isso, você quer continuar, Sheila? e dito isso, eu passo para a Grace e é crer, amém, vê amém. E Amém. já foi muito, né? Uau! Nossa, Só nos uau! mostra o quanto somos ingratos e a gente tem uma caminhada grande ainda, né? Grande. A gente se esquece, não acho? Pelo menos eu me esqueço. Eu começo, daqui um pouquinho eu já me esqueço, porque é como se a gente pudesse lembrar sempre. Eu creio que o que ele está falando é sobre esquecimento e lembrança. A gente agradece quando a gente está num gozo, um gozo grande. Estou muito apertado para ir no banheiro, aí eu agradeço pelo xixi. Quando eu tô gosto muito de um algo, tô tomando um cappuccino, alguma coisa que eu goste, agradeço. Que delícia. No mar, né? A Sônia tá na praia, delícia. Uau, Senhor. Quão bela, boa, espaçosa terra o Senhor tem. Daqui um pouquinho a gente esquece. A gente baixa a cabeça e vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai limpar a casa, vai qualquer coisa. Esquece. Sim, Então, quando você estava falando, estava me vindo muito isso. Cara, o quanto a gente esquece, né? O quanto a gente esquece. Ontem eu estava ouvindo o Rabbi Milan, eu estava numa sensação muito ruim ontem. Uma sensação pesarosa, assim, ontem. Eu estava caminhando, fui no mercado, voltei. E aí ele estava falando de um caso de um rapaz que se casou e no primeiro dia do casamento ele foi preso. E ele ficou 13 anos, não, 17 anos, não, 13 anos preso. E ele escreveu um livro, é um mestre, então, que ele estava indicando, escreveu um livro na prisão, falando sobre gratidão. E eu pensei, cara, ele casou e ele teve só um dia com a sua esposa. Teve só um dia e ficou 13 anos separado da esposa, a esposa esperando por ele, ele esperando. Pensei, gente do céu, que sofrimento é esse? O cara consegue agradecer e nós aqui se lamentando por um negócio que nada a ver. Oh, meu Deus, que vergonha. Aí eu lembrei de novo. A gente esquece e aí a gente lembra de novo. Por isso, eu vejo a importância de leituras como essa, grupos sim. como esse, porque a gente está buscando essa lembrança. Parece repetitivo, a avó só fala sobre agradecimento, mas cara, toda semana é atual. É atualiza, né? Tu Sim. quer falar, Grace? Pode falar. Eu tô vivendo um processo agora na questão do tomar os pais, né? Uma constelação que eu fiz, que foi
muito bem conduzida por uma pessoa que foi nesse lugar muitas vezes. Só conduz alguém onde você foi. E eu me surpreendi demais quando a minha mãe fez um comentário na semana passada e eu não me irritei. Eu fiquei na paz, fiquei totalmente na paz. Mas é um processo, porque eu tinha esse problema. Eu me irritava com qualquer coisinha. Aí eles vieram aqui, os meus pais, no dia do meu aniversário, e o meu marido se irritou. Mas ele pode, né? Porque não é filho deles. Não tem essa implicação tão profunda, né? E aí eu olhei para o meu marido e falou, eu não me afeta mais como me afetava antes. Mas é um processo. E é impressionante o efeito de tomar os pais sabendo disso. Isso é espiritual, gente. Isso é muito sério. A gente não pode se permitir. Ah, mas a minha mãe tem traço de narcisismo. Trabalha isso em terapia, sei lá, dá um jeito. Isso é muito sério. Porque o cano da prosperidade fecha quando você segue nessa contenda, nessa implicância com os pais. Que era o caso da pessoa aqui. Graças a Deus eu estou sendo liberta disso. Até o texto que eu escrevi, que está lá no Instagram, é sobre isso. Cá entre nós, é sobre isso. Era uma escravidão isso para mim. Era horrível, era uma doença. E eu estou sendo curada disso. É um processo, lógico, né? Não é do dia para a noite, tem coisa que não é. Mas saber isso, que eles vão, o que quer que eles tenham feito para os filhos, eles vão pagar diante de Hashem. A gente não tem que fazer absolutamente nada. Nada. Isso é com Hashem. Isso é com Deus. É ele que vai cobrar a conta, não a gente. Então, pai e mãe é um assunto muito sério. Muito sério. Eu fui muito desperta nesse processo para realmente. E o Hellinger dizia, né? Que é o que o Shalom Arush está falando. O sucesso tem a cara da mãe. Que o Bert Hellinger manjava das leis espirituais, né? Bert Hellinger era muito mais espiritual do que a gente imagina. Então é muito sério isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Alguém E- mais quer Esse, comentar? Pode esse falar. livro deixa a gente muda, né? Nossa, nem fale. Vou ficar pensando aqui. E Precisa de assim, silêncio. Precisa de muito silêncio para ler precisa, esse rabino. Nossa. precisa. E eu tô fazendo um caminho muito louco, né? Porque nessa porção que eu li, ele falou de reencarnações, acho que umas 3 vezes. E eu tô voltando para ideias que eu havia abandonado, me forçado a abandonar, né? Então, é um é fantástico, né, esse movimento. Eu estava falando com a Grace um dia desses, né? Que volta que a gente fez, assim, que caminhada que a gente fez nesse último ano, né? Isso, agora, isso é a remissão de tempo. É um presente, é um presente. Não dá para explicar, assim, algumas pessoas não vão nem entender, assim, Eu falei, porque a a gente gente já estava conversando ontem, a gente falou, é transferência de riquezas. Isso sim é transferência de riqueza, porque é muita sabedoria. muita sabedoria. Para mim é um presente mesmo encontrar essa sabedoria, encontrar esse sábio, encontrar vocês. E está sendo muito curador para mim, né? E é tão simples, né? Ele fala tão lindamente assim. É assim que a gente retifica, né, a nossa vida, como a gente conserta a nossa vida. Não é isso que a gente quer o tempo todo, né? Não é isso? Consertar, ó. Agradecemos e consertamos. Amo, adoro isso. Adoro, adoro isso. Eu não sei o que dizer. Simples e ao mesmo tempo confrontador. Agradecemos e retificamos. Mas você está agradecendo pelo sofrimento em específico? Nem todos. Nem todos. Mas como ele está falando disso já há um tempo, eu tenho feito isso assim na prática, por exemplo. Eu estou aqui, eu estou no Éden, gente, eu estou num paraíso, né? Eu sempre amei praia desde criança, não tinha muita oportunidade de ir. E agora eu estou aqui numa praia maravilhosa,
praia, acho que é a mais linda que eu conheço. Tem uma casa aqui. Então eu tô aqui, confortável, agradecendo muito. Mas durante isso, eu tô com aquela pessoa que é irritada por si só, né? Uma pessoa que se irrita, que me irrita porque não consegue no meu entendimento, não consegue valorizar essa beleza, essa paz, essa, essa graça toda, né, que a gente vive. E aí ele acaba me irritando, né? Então, ele acaba me chamando para um lugar, ele acaba me regredindo, né? Para lugares que eu não quero mais frequentar, né? E, eu sou testada nisso, e eu estou agradecendo isso. Estou agradecendo, fiz esse exercício aqui, sabe? Coisas que acontecem aqui, claro, gente, eu tô no paraíso, mas aqui eu também tenho que lavar, passar, cozinhar, não, tem tudo aqui, trabalhar, né? Mas eu tô aprendendo a agradecer. Essa porção hoje tá muito conectada com o que eu tô vivendo no dia a dia, né? Porque eu estou fazendo isso, agradecendo esse problema, olhando as coisas que são incômodas com agradecimento. E essa coisa de ir lá e voltar e pensar muito nos meus pais, já são falecidos, né? Os dois. Eu, quando estou na praia, penso muito neles. Porque minha mãe também era apaixonada por praia. A gente amava ficar aqui dias e dias e dias e dias, a gente não enjoava, né? Meu pai ia e voltava, era diferente. Mas eu penso muito neles e agradeço também. Então, fantástico para mim essa porção. E aprendi um pouco mais, né? Na repetição a gente aprende mais, porque tem coisa que passa batido, tem coisa que a gente não está pronto. Entra outra camada, né? Entrou Sim, outra camada para mim também, me fez lembrar do agradecimento, do sofrimento. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção. Eu tenho já estou buscando o hábito de agradecer sofrimento, mas essa porção me fez lembrar que não necessariamente eu preciso, principalmente, saber o que que aquele sofrimento quer me dizer, porque esse é o primeiro movimento que eu faço. O que que o sofrimento quer me dizer? E aí depois eu agradeço. E eu posso simplesmente agradecer sem saber, né? Para mim, me veio muito isso. foi uma coisa que você comentou numa das porções, né? Eu não preciso Uhum. saber tudo, entender tudo naquele conflito que você passou, tipo, não estou entendendo o que que eu vou falar no dia a Exato, a dia. paraxá dessa semana é Baerá, que apareceu. A influência do mês de TVT é a justiça. Então, a paraxá da semana fala sobre justiça e misericórdia e que a gente não consegue compreender. Então, eu tô muito mergulhada nisso. Tipo, cara, se compreender isso aqui, não. Mas eu agradeço. Faço a menor ideia do que é. Exato. Também vou Porque parar de querer talvez fazer nunca, força, né? talvez nunca faça sentido. Vou parar de fazer força para tentar achar um nome para isso. O que é isso que o senhor quer me mostrar? Não sei, que vá. Muito obrigado, senhor. Me ajeita aí que eu sei que vai dar bom. E a gente volta para outro livro, né? A Emuná, Jardim da Emuná. Porque ele falou isso várias vezes. E se nós não tivéssemos lido aquele, esse aqui ia ser bem intragável. Eu, Seria. eu ia comentar uma coisa, a Sheila falou do mês de Tevet. Eu até vi no Instagram da Esther ontem, tem o período de Chovavim também, que são 6 semanas, e que tem retificação, que acontece retificação espiritual, achei bem interessante. E geralmente eles falam que é na área sexual, mas não é. É em várias áreas, que tem a ver com justiça, tem a ver com esse lugar assim de olhar para essas questões assim, relacionamentos, financeiro, retificação nesse sentido, achei bem legal. São 6 parachotes, se não me engano. São 6 parachotes do livro do Êxodo, que é, na verdade, uma libertação, né? Que a pessoa vive em Chovavim. Chovavim como é que fala quando ele reduz? É Shemot, Pairá, Bo, Chovavim. Itro, Mishpatim, aí a outra eu esqueci. São Uhum. as 6 primeiras parachotes.
do livro do Êxodo, que é para libertar a pessoa, né? Achei muito legal isso. Da mesma forma que é para libertar, expor. Claro. Expõe em nós as coisas pra gente. Ô, Eu estou achando fantástico. Vocês estão me ouvindo? Eu estou na sim, academia. Ok. sim. Ah, porque em casa, ah, eu estou lendo. E nós paramos no Êxodo, eu e Paulo, desde o ano passado. E aí ele vai, a gente volta. E existe uma. Para mim também, que já estou nessa caminhada, mas para ele eu vejo meio muito visível essa de compreender na nossa parte humana que o amor e a justiça de Deus é a mesma coisa. Isso é muito profundo, isso é muito difícil, porque nós somos condicionados aqui pelo ambiente, pela sociedade, enfim, né, pelas nossas escolhas, a recompensar, que não está errado, comportamentos ou atitudes que a gente vê como positivas e aceitáveis, né? Então, como é que você olha para uma guerra ou você olha para uma situação como em Marajó, que crianças são vendidas, estupradas, traficadas, e consegue olhar e falar, isso faz parte do amor e da justiça. Se você atribuir que tudo vem de Deus. Isso é extremamente complexo. Você chegar na sua vida, as coisas menores e falar, isso que está acontecendo também vem de Deus. E isso é amor e justiça. Isso é muito complexo, né? Acho que antes da gente tocar nisso aqui, Maria Amélia já vem falando bastante sobre o livre-arbítrio e sobre o quanto é livre-arbítrio, o quanto tudo já está no Altíssimo, no Eterno, que já está, e vai disso aí. Ele criou vasos de honra e desonra, e você conseguir olhar e falar, mas por que criou de desonra? Né? De não aceitar ser esse barro na mão do oleiro e saber que também existe uma exposição e que Faraó também está ali sendo usado e também foi amado, mas morreu junto com aquelas pessoas. Isso é muito complexo, eu acho, para a nossa humanidade, para a gente olhar e falar, ok, como você falou, não preciso entender, mas eu posso agradecer, mesmo sem entender agora. Eu sem entender, não preciso entender. Baruch Hashem, porque eu não entendo. Bom, alguém mais quer comentar? Gratidão, gente. Muito boa essa leitura. Depois vão lá para o Sedentas para ouvir o capítulo que fala sobre as polêmicas. Beijo para vocês. Boa quinta-feira. Até.